Olá a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nessa edição do podcast TI Inside Talk, nosso entrevistado é o Bruno Lobo, General Manager da Commvault Latinoamérica. Ele fala sobre o lançamento recente do seu livro chamado Pronto para o Ransomware. Também explica como se prevenir e se recuperar dos ataques, os diferentes tipos de ransomware, a relevância dos sistemas de armazenamento para a recuperação de dados e a importância do modelo de segurança Zero Trust. Bruno, muito obrigado pela sua participação no podcast do TI Inside Talk. Bruno, você poderia contar um pouquinho da sua trajetória profissional para os nossos leitores, para a nossa audiência? Claro. Primeiramente, agradeço pela oportunidade, Claudinei, de estar conversando com vocês. Falar um pouco sobre, um resumo sobre a minha experiência. Eu tenho basicamente 23 anos no setor de proteção e gestão de dados. Comecei, nesses 23 anos, tive a oportunidade de trabalhar nas 3 principais empresas desse segmento, na Veritas, na MC e agora nos últimos 5 anos na Commvault. E principalmente, nesses 23 anos, acompanhei de perto uma evolução muito grande, né? Tanto do lado dos clientes, tanto do lado da tecnologia. Então, isso me enriqueceu bastante para chegar onde, né, para o grau de maturidade que tenho hoje nesse segmento, que é um segmento vital para as empresas na parte de proteção, gestão, principalmente agora mais que nunca, né? Os dados são hoje considerados a propriedade mais importante de todas as empresas. Sem eles, as empresas não conseguem crescer, evoluir e operar, né? Hoje em dia, nesse mundo digitalizado. Bruno, você acaba de escrever um livro, né, de quase 200 páginas, intitulado Pronto para o Ransomware, que promete ser o primeiro de uma série, né? Qual é o objetivo da publicação e como é que os interessados podem ter acesso a esse livro? Ok. É um projeto antigo que eu tenho, como eu disse, 23 anos trabalhando nesse segmento. É um segmento muito rico de informações. Existem várias tecnologias envolvidas e que evoluíram nesses anos. O objetivo principal desse livro é difundir informação, principalmente no Brasil, desculpe, na América Latina, existe uma carência muito grande de mão de obra especializada em todos os setores, principalmente na gestão de dados e recuperação de dados, um setor crítico hoje para as empresas. Então, falta mão de obra especializada, existe muita tecnologia disponível e a grande preocupação também é uma barreira grande que existe, é uma barreira do idioma, o inglês. Então, minha preocupação principal era compilar os principais assuntos divididos por tópicos principais. O primeiro deles, nesse livro preparado para a Ransomware, que é um guia executivo para ajudar as empresas a enfrentar e primeiro entender o problema e depois como uma orientação de como seria uma abordagem correta para enfrentar essa ameaça, que é uma ameaça quase que diária, né? Nós temos ocorrências de casos no Brasil, principalmente, quase que diariamente, né? Em todos os setores de indústria, né? Não só nas empresas, nas menores empresas, mas nas grandes empresas também existe. Em resumo, nenhuma empresa está livre desse tipo de ameaça. Então, o livro se trata disso, de disponibilizar informação, conteúdo compilado e resumido para que as empresas e as pessoas, os gestores entendam, e ele será distribuído gratuitamente através de ações de marketing que nós vamos fazer, ações de conscientização em relação a empresas, a usuários finais mesmo que se interessam nesse assunto. E esse é o objetivo principal, difundir informação para quem mais precisa, né? Bruno, hoje o ransomware parece ser o principal desafio dos profissionais de segurança, né?
talvez porque ele está se revelando como uma ação lucrativa para os criminosos digitais. Como é que você avalia esse crescimento do mercado da Dark Web que comercializa ransom como serviço? É uma boa pergunta, Claudinei. O ransom, na verdade, foi somado a uma lista de possíveis ameaças, né? O Brasil, a América Latina, a gente não tem tanta ocorrência de desastres naturais, né? Mas o ransom, as empresas sempre se preocuparam em planos de continuidade, né? Planos de continuidade de negócio para que a empresa, no caso de um desastre natural, ou de um erro humano, ou de uma falha de hardware ou software, uma falha de energia, né, pudesse continuar com o seu negócio. E o ransom se transformou numa ameaça mais factível, né, mais possível de ocorrer, e tem sido, de fato, muito percebida nos diversos segmentos de empresa, né? Nós acompanhamos isso diariamente. E a questão o ransom, ele sempre existiu as ameaças cibernéticas, né? Isso é um fato. E também várias motivações, né, para que os hackers promovessem ataques contra empresas. As motivações sempre foram mais do ponto político do que do ponto financeiro, mas ultimamente com ransom se descobriu uma forma, por exemplo, lucrativa de sequestrar os dados, que o nome literalmente é esse, seria a tradução do ransom. O sequestro de dados, independente da empresa, se é uma empresa grande, pequena, se os dados são valiosos para essa empresa vai com certeza concordar num pagamento, num contrapagamento em caso de sequestro desses dados. Então, esses criminosos digitais enxergaram uma oportunidade muito grande em atacar de forma coordenada e bem estudada, não é uma coisa de amadores, né? Essa já foi no início a história de hacker, era sempre tinha-se aquela imagem do estudante, né, no quarto, morando na casa da mãe, né? Essa coisa evoluiu bastante, hoje é uma atividade altamente profissional, organizada e lucrativa, né? Então, o ransom como serviço é uma modalidade, seria um avanço de tudo isso que eu resumi aqui, onde esses hackers, também é uma evolução no ponto de vista de o hacker no início dessa história era um indivíduo com muito conhecimento técnico, né, que precisava ter muito conhecimento técnico para promover esse tipo de ataque. O ransom como serviço simplificou na verdade é um modelo de negócio que uma pessoa com um nível de conhecimento técnico básico poderia simplesmente... Existem várias modalidades, mas uma delas é contratar simplesmente como se fosse um serviço já disponível, ok? Você contrata e você o paga por aquela utilização, por aquele período de tempo, através de uma plataforma de software, literalmente uma plataforma bem organizada, para que uma pessoa com conhecimento técnico mediano possa utilizar e obter lucros em relação a essa atividade. Então, esse ransom como serviço, basicamente 3 modalidades: uma modalidade onde o indivíduo ou empresas, de forma bem organizada, fazem um processo de fim a fim e obtêm a maior parte do lucro, não precisa dividir o lucro com ninguém. Uma segunda modalidade, onde simplesmente se faz uma referência, como se fosse uma revenda de um produto, tá? E uma outra modalidade muito conhecida, também muito utilizada, seria como se fosse um service provider, ok? Então, como a gente tem hoje vários service providers que provêm serviços, né, serviços de hospedagem, serviços de análise de dados, de proteção de dados, existe também o mesmo formato para ransom como serviço. E, ao utilizar essa plataforma, obtendo lucro, existe a divisão desse lucro, né? Então, ficou muito mais fácil hoje através dessas plataformas, infelizmente. E hoje, quais os tipos de ransom mais conhecidos no mercado, né? E quais são as melhores práticas para se prevenir de um ataque?
Então, existem vários tipos de ransomware, mas o mais conhecido e o mais utilizado ultimamente é o sequestro de dados, a criptografia total ou parcial dos seus dados, seja o seu computador pessoal, ou o computador da empresa, ou o servidor de rede, ou o banco de dados. Né? E uma preocupação adicional é que o primeiro objetivo no avanço, o ransomware, ele não acontece num momento curto, ele acontece em um prazo, às vezes, até em meses. Tá? Ele se instala e existe uma progressão e até o dia que é conhecido como o dia do pagamento, né? O dia da declaração que você está agora na minha mão, né? Você recebe um pop-up na sua tela lá e com as instruções, literalmente, com as instruções do que deve ser feito, tá? Até mesmo um sistema de chat para ajudar o cara, enfim, é um sistema bem organizado, tá? Não é algo improvisado. Então, o principal tipo de ransomware que tem se observado é a criptografia dos dados, tá? que é o sequestro, e existem duas formas. O sequestro, e mesmo assim, as empresas pagando o ransomware, não existe nenhuma garantia que se retorne com seus dados. Né? Às vezes, existe uma modalidade chamada dupla extorsão, onde, além de extorquir a empresa que você criptografou os dados, esses caras pegam os dados e vão também ameaçar os donos dos dados. Imagina a sua situação. Tá? Então, existe dupla extorsão. O que pode ser feito para isso? Infelizmente, não existe uma bala de prata, que uma única solução vai resolver tudo. Existem múltiplas camadas que devem ser feitas. Antes do ataque, isso é importante dizer, né? Que as empresas, a gente tem tido várias experiências, como profissionalmente falando aqui, em empresas que foram atacadas e, no momento do ataque, ligam para os especialistas e digam exatamente, pode fazer o que você precisar para resolver, né? Mas nem sempre é possível, tá? Então, existe o conteúdo desse livro, eu tive a preocupação de abordar vários temas que devem ser seguidos antes, durante e após o ataque, tá? Então, basicamente, existe um guia independente da tecnologia, o Instituto Americano que define padrões de cibersegurança, conhecido como NIST, definiu basicamente 5 passos de fácil uma metodologia fácil de ser seguida, né? Basicamente são 5 passos, onde envolve não somente tecnologia, mas processo e pessoas, onde basicamente ações para identificar a ameaça, segundo, ações para proteger, porque é um ponto importante aqui que, infelizmente, nem todo tipo de backup, né, conhecido como cópia de dados, resolve em caso de ransom. Tá? O primeiro destino após o início de um ataque de ransom é remover todo o conteúdo do backup. Tá? Eles têm como alvo isso porque seria a retaguarda do cliente. O cliente recorre automaticamente à última cópia de dados. Né? Então, existem várias técnicas para proteger um sistema de backup. Monitorar um sistema de monitoramento contínuo em relação a isso, seria o terceiro passo. O quarto passo, está preparado para uma resposta. Por exemplo, se eu estiver usando o meu endpoint, trabalhando em casa, se eu tiver um início de uma ocorrência de um ataque, um sistema é possível observar que aquilo está acontecendo e mitigar o risco, me isolar da rede e avisar o administrador para que aquela ameaça não entre na rede inteira, tá? Com todas as pessoas trabalhando. Então, essa parte de resposta é importante. E por fim, a última camada é recuperar de fato as informações. Então, existem esses 5 passos que foi definido pelo NIST. A maioria das empresas de tecnologia seguem esse framework e tem sido muito útil para que os clientes se ajudem, né, a se proteger e a criar uma prática de proteção contínua em relação a essas ameaças. Uma questão, uma observação em relação a isso, que esse framework do NIST, uma vez seguido para resolver a questão de ransom, também
ajuda as empresas a resolver questões antigas e provavelmente não endereçadas ainda, como um plano de continuidade de negócio. Por exemplo, os clientes, somente empresas muito grandes estavam continuamente preparadas em relação a isso. Então, uma vez preparado, se preparando para ransom, a empresa automaticamente também se prepara para outros tipos de ameaça. Automaticamente a infraestrutura e as pessoas vão estar preparadas para lidar com esse tipo de situação. Acho que isso é muito importante, né? Porque tem uma pesquisa que nos Estados Unidos de 2021 que diz que a duração média da interrupção após um ataque de ransom era de 22 dias, né? Essa inatividade tem impacto direto nos resultados das operações, prejuízos de ordem financeira e prejuízos de ordem institucional, né? Então, acho que é muito importante para as organizações terem consciência desse problema, né? Como é que você avalia essa questão? Exato. A questão toda é que as empresas, aquela história, para que eu vou investir para se proteger frente a um problema que dificilmente pode ocorrer, né? Essa era sempre a questão quando se tratava, por exemplo, de plano de continuidade de negócio, né? Agora, a questão de ransom não é mais se vai acontecer, é quando vai acontecer, né? Então, isso é um fato. As empresas, a gente tem escutado isso, é aquela história, é como andar de bicicleta, se você não cair, você vai cair, né? Um dia você vai... Então, o ransom virou um lugar comum, uma ameaça real, independente da geolocalização da empresa, América Latina, né? América do Norte, Europa, Ásia, Pacífico, qualquer lugar, a gente tem casos disso. E a questão que se retorna, Claudinei, é o seguinte, qual que é o custo? Cada empresa vai ter que se fazer essa pergunta, né? Quanto custa o meu minuto parado, minha hora parada? Tá? E existe, em relação à resposta dessa pergunta, existem dois custos, um custo direto, né? O custo da falta da operação, tá? E um custo indireto que não é tangível, que é o custo da sua reputação, né? Quanto custa a sua reputação? O seu negócio saiu do ar, a sua concorrência, o que ela vai, né? Qual que é o impacto nos seus clientes. E o que é uma coisa interessante que a gente tem visto agora, as empresas estão conectadas, né? Elas funcionam em cadeia, né? Cadeia de suplemento, ok? Então, uma preocupação adicional, a gente teve um caso, inclusive no Brasil, de uma empresa de call center, onde esse call center era responsável por, não sei se centenas, né, de empresas que terceirizaram seu serviço com esse call center. O que aconteceu? Essas centenas de outras empresas também pararam, né? Foram impactadas imediatamente, né? Então, uma questão que está sendo levantada agora é não só se preparar, mas garantir que o seu fornecedor crítico também esteja preparado, né? E o que a gente viu é que as empresas não estão preparadas e não sabem o que fazer durante o processo. E não é uma novidade, né? Essa questão de ransom não pode ser tratada como uma novidade, uma coisa inesperada, né? É uma coisa, tem que ser uma coisa esperada e tem que se preparar para isso. Existe preparação, existe informação, existe conhecimento disponível para isso. Então, em resumo, essa questão é responder a pergunta: quanto custa? Existem várias formas de calcular isso. Exemplos aqui no Brasil de empresas que tiveram impacto de ransom, que observaram, empresas de capital aberto que tiveram que declarar após o ataque, prejuízo na ordem de R$1 bilhão, ok? Aqui no Brasil, isso não é ficção, é fato, é só pesquisar que vai ser encontrado essas informações. Então, impacto após o ataque, não é durante o ataque, tá? Mesmo que os hackers não consigam, não tenham êxito em receber o pagamento, após o ataque, pela paralisação, pelo impacto na cadeia, todo esse negócio, o prejuízo direto, R$1 bilhão, e sem falar no indireto, né? Aquela empresa fica marcada, a gente sempre cita os mesmos nomes que vêm à nossa cabeça, né? Então, isso leva um tempo para ser apagado. Então, é uma questão de credibilidade que não tem preço. Bruno, os ataques de ransom também geram um grande estresse para os times de segurança e de tecnologia, né? Como é que você vê essa questão da formação e do expertise dos profissionais de segurança atualmente, né? Pois a demanda cresceu explosivamente
E a falta de mão de obra especializada no mercado é muito grande, né? Exatamente. Porque essa é uma questão que tem 3 pilares aí, né? Tem pessoas, processos e tecnologia. Tecnologia é a parte mais fácil aí, né? A parte mais desafiadora são as pessoas e a falta de processo. Quando você não tem pessoas preparadas, você não vai ter processo preparado, né? E para enfrentar essa situação, você tem que abordar isso em múltiplas camadas. Então, não existe uma bala de prata, não existe uma solução única. E, principalmente, se tratando de Renzo, ele faz interseção em 2 áreas críticas dentro de qualquer empresa, que é a área de infraestrutura de armazenamento de dados, mais o time de cibersegurança. Normalmente, esses times operam de forma isolada. Essa é a oportunidade número 1 para o hacker. Okay? Os times operam de forma isolada e o Renzo acontece na interseção desses 2 mundos. Tá? Na área cinzenta, quando cruza os 2 mundos, quase que 100% das empresas foram atacadas. Se perguntar, as empresas investiram muito nos últimos anos em sistemas de segurança, de cibersegurança, em sistema de armazenamento, sistema de proteção, porém foram atacadas, né? Então, o que faltou? Faltou processo e coordenação. E faltou preparação também. Preparação, principalmente, o ponto número 1, isso vai acontecer, né? Assumir que isso vai acontecer e se preparar para mitigar esse risco, né? Não existe tecnologia que impeça, como todo mundo sempre repetiu isso, né? Cibersegurança não é 100%, né? Não existe solução de 100%. O que existe é a solução para, após o ataque, se recuperar o mais rápido possível, né? Mitigar, isolar e retornar, né? E o grande problema disso é o fator humano da história, né, Claudinei? Então, de novo, não adianta você ter tecnologia, você não está preparado para isso, para acontecer, as pessoas não estão preparadas, e principalmente, esse é um assunto que não compete apenas à tecnologia, é um assunto multidisciplinar, que, inclusive, muita gente fica surpresa com isso, mas tem que ser envolvido e preparado. Sala de guerra, tem que ser preparado o departamento jurídico. O que acontece com os meus clientes? Lembra da LGPD, né, aqui no Brasil? Então, as empresas vão ser questionadas em relação a isso. O departamento de comunicação, o que fazer, o que falar, o que informar. O que a gente tem visto, você tem acompanhado isso de perto também, todos os últimos casos aqui no Brasil, a imprensa e os clientes afetados ficaram completamente no escuro, né? Porque as empresas não comunicaram bem o que estava acontecendo, o que estava sendo feito e o que seria feito após, né? Porque existe um ponto importante aí, que o problema não acaba quando o ataque termina. Existe um antes, durante e um depois, existe um pós-mortem, aí tem que fazer uma autópsia do que aconteceu, principalmente as empresas listadas em bolsa. Existe até não, acho que não no Brasil, mas nos Estados Unidos, um projeto no Congresso que diz que as empresas que são listadas em bolsa ficarão de forma mandatória de comunicar ao mercado o que aconteceu. Aqui no Brasil existe também, né? As empresas são obrigadas a comunicar vira um fato relevante. Então, em resumo, as empresas não se preparam para esse momento, não se preparam antes, aí não sabem o que fazer durante e após. É como um crime, né, que aconteceu. Você não pode alterar a cena do crime, né? O que a gente viu depois, que a gente viu alguns casos, o que aconteceu? Não dá para responder essa pergunta porque a cena do crime foi completamente alterada. Então, existem coisas bem básicas a ser feitas, do tipo tirar fotografia da tela do computador para saber o que tem ali, como foi feito, o que não foi feito, até mesmo na estratégia. E tem que ser pensado e discutido antes, né, na estratégia seguinte. Se esgotado todos esses pontos, vamos pagar o ransom, ok? Porque esgotaram todas as alternativas. E uma experiência que eu acabei aprendendo com a pesquisa do livro é que existe um processo de negociação quando você entra nessa opção. Tá? Então, você pode, por exemplo, algumas empresas começaram a negociação com 100 milhões e pagaram $500 mil. Tá? Então,
já que não tem mais alternativa, que seja mais barata, né? Então, essa é a questão. Então, as empresas têm que estar preparadas para todas as opções, né? Então, não é só TI, não é só tecnologia de informação, mas departamento jurídico, alta direção, já pré-aprovado, porque também é uma questão de resposta rápida, né? Cada minuto parado, cada hora parado, existe um impacto muito grande. E os decisores, a sala de guerra, as pessoas... É como, por exemplo, um time que lida com prevenção de incêndio, né? É muito comum hoje nas empresas ter exercícios, né, de incêndio, simulação, onde todo mundo vai para o prédio, desce, etc. Existe a pessoa da semana, que é um encarregado-chefe em caso de alguma emergência. Para lidar com questões de cyberataque, tem que ter a mesma abordagem. Você tem que ter um time preparado, já treinado e sabendo o que fazer caso isso aconteça. Você falou sobre a questão do armazenamento, né? A segurança do armazenamento é a última camada de defesa contra os ataques, né? Isso é muito importante que as equipes de TI saibam proteger esses sistemas, né? Porque, inclusive, elas são intimamente relacionadas com a proteção de dados, né? Como é que as equipes devem implementar essa solução de proteger os dados e também os sistemas de armazenamento para que não aconteça o ataque justamente no que você falou, na intersecção entre os dois? Exatamente, porque os ataques cibernéticos, há um tempo atrás, ele ocorria da forma... Se derrubava um servidor, né? Era muito comum, né? Você ia no servidor, o servidor estava fora do ar, né? E não se obtinha nenhuma informação sobre aquilo. Os hackers não roubavam os dados. Então, ficava só isolado naquela forma. A coisa evoluiu, onde as empresas hoje, é comum que tenha múltiplos terabytes de informações, né? Ou dependendo da sensibilidade, se conseguir, por exemplo, 100 gigabytes de uma lista de clientes de um determinado banco, é super valioso isso aí, né? Então, os dados estão... O progresso de um ataque ele mira a infraestrutura de armazenamento. Como eu disse anteriormente, existe uma interseção desses dois times, que geralmente não trabalham junto, mas deveriam, que é o time de segurança, mas geralmente tem um CSO, certo? O CSO é o líder nas questões de cibersegurança. Mas onde está o data... Existe o Data Protection, né? Foi criado, mas o Data Protection do ponto de vista de governança dos dados, quando surgiu esse tema, principalmente aqui no Brasil, de LGPD. Mas o DPO, né, o Chief of Data, ele deveria também cuidar das questões de armazenamento da informação e proteção das informações. Então, existe, no caso de... Então, é como proteger a sua casa, né? Você tem... por que as pessoas têm cofre em casa, né? Se você mora num condomínio fechado, se você tem porta, fechadura, às vezes você coloca um alarme, câmera, mas você continua tendo um cofre em casa. Então, porque tudo isso são múltiplas camadas de segurança que você tem que se preocupar. Então, na parte de histórias, existe a preocupação muito grande em criptografia dos dados. Você, quando transfere um dado, principalmente clientes que utilizam nuvem, utilizar a transferência dessas informações de forma criptografada, armazenar os dados de forma criptografada, é uma questão importante. O acesso aos dados ser de forma que a gente chama de dupla autenticação ou múltipla autenticação, ou seja, nem mesmo o administrador, porque existe agora uma prática dos hackers de recrutar gente interna. Geralmente, os ataques vêm de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, o administrador de um sistema de armazenamento ele não pode ter superpoderes para o ponto de apagar tudo. Então, existem tecnologias que impeçam esse tipo de situação, né? E uma coordenação entre esses dois mundos. A resposta-chave disso é a coordenação desses dois mundos, cibersegurança e armazenamento de dados. Hoje está se falando muito em Zero Trust, né? Que é um método de segurança baseado no princípio, né? Nunca confie, sempre verifique, né? Como é que você poderia explicar melhor esse conceito, né? Como é que esse modelo de segurança é baseado? É um modelo baseado num desenho já que cada dispositivo de rede ou tecnologia para
para proteção, ela seja verificado antes de você colocar, iniciar a configuração dentro do seu ambiente. Então, é uma abordagem muito importante, porque ela já nasce, por exemplo, um exemplo mais simples imagina uma configuração onde você poderia ter, você como administrador do seu sistema, você poderia deixar aberto algumas coisas, do tipo, eu posso, por exemplo, colocar um arquivo no diretório Claudinei/meus arquivos, aí você diz lá, não. Eu posso gravar? Não, é tudo não. Ele já nasce, quando você liga para configurar, ao invés dele iniciar com nenhuma marcação, ele já inicia com todas as marcações possíveis. Porque ele já parte do princípio que sempre desconfie, né? Nunca confie. Então, aí, a partir daí, ele te dá a oportunidade de abrir coisas, mas não de fechar coisas, porque pode ser tarde demais, né? Quando você esquece de ter essa abordagem. Isso tem ajudado bastante. Tem o Zero Trust, tem uma abordagem nova agora, é o Zero Data Loss, né? que é uma preocupação dos clientes. Eu não posso perder nenhuma informação, né? Então, e tudo isso está conectado. E um ponto importante também que os clientes às vezes esquecem, que é a abordagem na nuvem, né? Às vezes o cliente fala o seguinte, antigamente eu tinha uma estrutura local, tinha todas essas preocupações que você já disse aí, mas quando eu fui para a nuvem cuida das minhas coisas, né? E não é verdade isso. Em todas as nuvens existe um padrão chamado matriz de responsabilidade compartilhada, onde está muito claro ali qual que é o papel do dono da informação, qual que é o papel do provedor dessa nuvem. E os dados é de inteira responsabilidade do dono do dado. Então, por exemplo, essas questões de ransom, elas estão... E a primeira recomendação, se for buscar essa informação em qualquer provedor de nuvem pública, a primeira recomendação é faça o backup, né? Tem uma cópia segura e guardada em mais de uma localidade, etc. Então, essa questão do Zero Trust, ela veio para ficar, onde as tecnologias já nascem, já é menos uma preocupação, né, naquelas múltiplas camadas de preocupações. Para finalizar, Bruno, você disse que no seu livro, né, que para resolver a lacuna da integridade dos negócios, melhorar o gerenciamento de dados e preparar os negócios para o futuro, as organizações precisam de uma plataforma de dados inteligente. Você pode explicar qual o objetivo desse conceito? O que seria uma plataforma de dados inteligente que traria essa proteção para os clientes? Exato. É uma abordagem que a gente tem usado com os executivos e tem sido muito útil, que nós chamamos de gap de integridade, né? Porque existem várias questões, basicamente são os seguintes pilares aí. O primeiro desafio é que os dados estão dispersos, né? Hoje em dia, nós mesmos utilizando correio eletrônico que vem da nuvem, né? O sistema de file sync and share também que veio da nuvem, o sistema de contas a pagar, receber ou de CRM também da nuvem, ou seja, os dados estão espalhados, né? Que chama de data sprawl. Essa dispersão de dados gera uma dificuldade adicional no controle, aonde estão os dados, quem está acessando, esse tipo de coisa. Existem tecnologias e processos para cuidar em relação a isso, né? A questão que surge desse ponto, você amplia, por exemplo, um exemplo clássico disso durante a pandemia, todo mundo trabalhando de casa. Então, toda aquela segurança que existia dentro da empresa física deixou de existir, né? O seu computador, o endpoint, é responsável por grande parte do início dos ataques. Os ataques começam pelos endpoints, né? E quando você está fora do seu ambiente, você está usando a banda larga da sua casa, não tem a mesma qualidade por mais que tenha VPN, etc. O Zero Trust veio a somar a VPNs. Além da VPN, o Zero Trust e você também não pode engessar muito, senão as pessoas não conseguem trabalhar, né? Então, é um balanço, né, com relação a outro. Então, aumentar a superfície de ataque. Isso ao invés de entrar lá no data center, as 7 chaves, é mais fácil invadir um notebook, a partir do notebook de uma pessoa trabalhando em casa, né? Outra coisa é as leis de privacidade de dados, como LGPD e GDPR, né?
As empresas têm que ter controle sobre isso. As empresas armazenam dados sem necessidade, mas todo dado armazenado gera um risco ou gera custo, né, em relação a isso. Outra vez, um balanço em relação a isso. Não pode deixar para lá. Toda a informação armazenada vai gerar alguma consequência, né, positiva ou negativa. Tá? Ela não pode ser simplesmente deixada para lá. E outro drive que os clientes buscam é escalabilidade e flexibilidade. Eu quero ter uma infraestrutura que cresça de acordo com a minha demanda e diminua de acordo com a minha redução de demanda. Como é que eu consigo fazer isso? Se os meus dados estão dispersos, se eu tenho pressão para a governança dos dados, né? Então, isso é uma questão muito grande. E, por fim, as empresas utilizam processos não automatizados, voltando à parte da pessoa, né? Das pessoas que não têm conhecimento, não têm treinamento adequado. Fazer isso tudo numa velocidade exigida requer precisão, né? E precisão sem automação, dificilmente, né? Os humanos erram, estatisticamente vão cometer erros, né? Então, a automação é um processo-chave nessa automação da infraestrutura, de crescer, diminuir, ir para a nuvem, voltar para dentro de casa, enfim. Então, esses pilares, né? A dispersão dos dados, tudo isso que eu falei agora, colabora para esse gap de integridade, né? As empresas, deixando de fazer alguma dessas coisas, as empresas vão estar dispostas a ameaças ou a riscos de performance ou custos. Bruno, queria agradecer a sua participação no podcast Tem Inside Talk, te parabenizar pelo lançamento do livro. Eu li alguns capítulos, eu acho que vai ser muito útil e muito esclarecedor para muitos profissionais e para as organizações. Então, mais uma vez, parabéns e muito obrigado aqui pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Claudinei. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Esse foi o nosso episódio de hoje. Agradeço a sua audiência e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Até a próxima!